Obrigado. O senhor pode fazer um balanço do depoimento até o momento? Olha, o depoimento de hoje é um depoimento importante, porque a depoente é a fiscal do contrato envolvendo a vacina Covaxin. E ela vem à CPI, é questionada pelo relator e pelos senadores, membros da CPI, e traz vários esclarecimentos, desmonta várias narrativas. Hoje nós tivemos a oportunidade de, mais uma vez, desmontar a narrativa quanto ao superfaturamento da dose de vacina. O relator, quando inicia os questionamentos, questiona ela porque ela deu sequência a um processo onde tinha vacina sendo entregue a $150 a dose, quando o preço estabelecido em contrato era de $15. E ele não deixa ela falar. Eles começam a fazer uma série de perguntas enviesadas para confundir a depoente, para não deixar falar, não deixar formar um raciocínio lógico. E no momento em que eu vou questionar a depoente, eu reitero a pergunta, leio a acusação feita pelo relator e reitero a pergunta a ela. Olha, nesse caso, o invoice vem absolutamente correto. Quanto ao número de vacina, quanto à quantidade de vacina, nunca houve erro. O invoice, a nota estava 100% correta. Mas em razão da maldade das acusações que vinham sendo feitas em relação a esse ponto, o Ministério da Saúde teve que pedir para a empresa para desenhar para os maldosos. É a mesma coisa de querer, olha, defina, meia dúzia é igual, tem que desenhar para alguém entender, porque lá estava escrito 300 mil frascos de 5 ml, portanto 10 doses. E eles lendo os 300 mil frascos como sendo 300 doses. E aí você tem um preço de $150 a dose. O maior fake news da história da CPI sendo veiculado ali oficialmente. E veja, é uma maldade, porque no primeiro momento, lá atrás, quando os irmãos Miranda estiveram na CPI, eu fiz essa mesma constatação e apresentei à CPI. Eles fizeram a gritaria danada, espernearam, xingaram, brigaram. E houve senador que disse, não, isso aí já está claro, já entendemos. Mas mesmo estando claro, mesmo estando compreendido que não houve ali erro quanto à quantidade e o preço, eles repetiram na sessão de hoje a narrativa falsa, o fake news, de que o governo estaria comprando 300 mil doses ao preço de $150 a unidade. O maior fake news dessa CPI até agora, veiculado pelo relator. E aí eu apresentei, desmontei a narrativa e fui para outros pontos. Vem cá, dessa vacina, quanto foi importado? Quanto foi pago? Ela respondeu, nenhuma vacina chegou, nenhum pagamento foi feito. Era possível se pagar antecipadamente? Não, não era. O departamento de importação podia autorizar o pagamento? Não, não podia. O fiscal do contrato podia autorizar? Não, não podia. Você tinha uma série de etapas para cumprir até que a nota para o pagamento viesse. Primeiro a vacina tinha que vir ao Brasil, ter a aprovação da Anvisa, está de acordo com o contrato para posteriormente se ter o pagamento. Aí acusam o governo de fraude, de corrupção, quando não houve um centavo de real pago nesse processo todo. Então a presença da fiscal do contrato, doutora Regina, é muito importante e esclarecedor. É uma oportunidade de esclarecer à CPI as narrativas. Narrativas não se sustentam quando você olha para o processo, quando você olha para os fatos, para as evidências, elas não param de pé, são só narrativas. Então o depoimento dela hoje foi um depoimento absolutamente importante e que demonstra, mais uma vez, não ter havido ali a prática de crimes. Houve, em um dado momento, erros formais. E aí eu questionei. Diante dos erros formais, houve a autorização para importação ou essa autorização só veio depois da correção desses erros formais? Ela disse, somente após a correção. Perguntei, houve pressão por parte da empresa para garantir o pagamento antecipado? Não. Houve pressão para manter aquelas condicionantes formais erradas? Não, não houve.
Então, é assim, a oposição tenta forjar acusações a partir de premissas falsas. Em relação a esse processo, ao que foi apresentado até agora, respeitosamente, não há o que apontar de ilegalidade. Erros formais foram identificados e corrigidos dentro do prazo absolutamente adequado. Em menos de 48 horas, todos foram sanados. Além dos requerimentos que serão votados amanhã, o que a CPI espera ouvir do senhor Roberto Dias? Veja, ele era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Eu acho que o depoimento dele é importante, porque vai poder trazer informações sobre tudo o que aconteceu no âmbito da diretoria de logística ao longo desse tempo, mas de modo muito particular, ele terá a oportunidade também de enfrentar questionamentos com relação a uma acusação que foi feita, em relação à aquisição de uma vacina através de uma mediadora chamada Davat, onde a pessoa que se colocava ali na posição de mediar essa venda, acusa esse servidor de ter solicitado vantagem indevida. Então, cabe a ele vir à CPI, dar as informações. É uma relação estranha, porque a Davat não apresentou em nenhum momento carta da farmacêutica, esse representante também não apresentou, em nenhum momento houve a confirmação por parte da farmacêutica de que essa empresa falava em nome dela, a AstraZeneca, em nenhum momento. Portanto, a proposta não avançou dentro do Ministério da Saúde. O que eu vejo é um esforço muito grande da oposição em tentar acusar o governo de práticas ilegais diante do inexistente, diante do chamado crime impossível. Talvez eles estivessem acostumados com o que aconteceu nos governos anteriores, quando o tempo todo tinha-se denúncia de desvios, de corrupção, de bilhões de reais sendo desviados, e tenta fazer essa mesma acusação, essa mesma alusão nesse governo. Até agora, do que nós apuramos, não restou evidente, não restou provado um centavo de real pago, desviado, para quem quer que seja. Todos esses processos são a prova de que dentro do Ministério da Saúde os filtros do controle interno estão funcionando. Agora, eu defendo que as investigações sejam aprofundadas. Se há alguém, em algum momento, que tenha cometido qualquer ilícito, deve ser enquadrado e responsabilizado por isso, seja quem for. Obrigada, senador. Bom Obrigado trabalho. a você. Até mais, gente.